né? Então, estamos aqui, a equipe do Compass UERJ, hoje para uma noite muito especial, uma conversa com uma professora bastante querida. Mas antes de apresentar a professora, eu vou apresentar a equipe que está por trás desse evento, né? É a professora Liliane Neves Moura, professora do CAP, o CAP UERJ, estou me confundindo. Eu sou Imara Vieira Emiliano, também do CAP UERJ. Os bolsistas Silvio Ribeiro, Alane Jardim, Karine Lima, todas no trabalho técnico para fazer essa transmissão, para a gente poder conversar com a professora Cristina Clemente, que professora do CAP durante muitos anos. Ela possui graduação e licenciatura em Ciências e Matemática, feita pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mestrado na UF, em Educação, é a professora aposentada, como eu disse, do CAP UERJ, mas atua como coordenadora da disciplina do Seminário de Práticas Educativas 3, no curso de Pedagogia da UERJ, na modalidade à distância, atuou durante bastante tempo em algumas universidades particulares no ensino da didática da matemática, tem experiências na área de matemática e de ciências naturais, com ênfase na educação dos anos iniciais do ensino fundamental, atuando principalmente nas seguintes áreas, né? Anos iniciais do ensino fundamental, educação em ciências, educação matemática, formação docente inicial e ensino e aprendizagem. Professora Cristina Clemente tem uma vasta experiência na docência em sala de aula, e hoje nós a convidamos para esse projeto do CAP, no projeto do Compass, de conversar com professores especialistas, de modo que a gente consiga aprofundar as nossas reflexões sobre as diversas disciplinas que o professor generalista precisa agir em sala de aula. Nós que trabalhamos com todas as disciplinas, precisamos nos deter a cada uma dessas modalidades didáticas para conseguir fazer um trabalho bastante interessante e dinâmico com as crianças. Enfim, com os anos que nós trabalhamos, né? Dos 6 até os 13, 14 anos. Então, professora Cristina, muito obrigada por estar aqui presente conosco. É um prazer tê-la conosco. Gostaria que você conversasse um pouco conosco antes de começar a falar sobre o ensino da matemática, sobre a sua experiência também na formação continuada de professores, né? Eu sei que você também tem uma vasta experiência nessa formação. Então, boa noite, obrigada pelo convite, né? Muito bom estar aqui com o professor Imara, que conheço há muitos anos, Liliane, né? Trabalhamos durante um tempo até a Liz nascer, né? E os bolsistas, né? Que bom que a gente tem esse suporte, né? Que a universidade possibilita isso, né? Bom, o professor Imara já falou muita coisa aí, né? Da minha vida profissional, e eu fico sempre pensando assim, gente, é muita coisa para contar, né? Porque não é nada, nem nada. Eu me aposentei depois de 43 anos de magistério, né? Então, eu comecei com 18, né? Quando eu acabei o normal, e fiz a faculdade, né? UERJ, Matemática e Ciências, na época, e comecei no CAP como bolsista, como monitora, na verdade. Naquela época não existia concurso, né? Mas o CAP sempre teve essa... Mesmo sem... Nós não éramos departamentalizadas, né? Não tinha departamento, o CAP não era uma unidade universitária, mas a gente sempre trabalhou com esse viés de ensino e pesquisa, né? E extensão também, né? Óbvio. Então, a gente sempre... Né, eu aprendi muito, aí eu tenho que citar, né, Alice, Olga e Cidinha, que era o grande trio da alfabetização no CAP UERJ na década de 80, né? E eu tenho muito a agradecer tudo que eu aprendi, porque eu comecei com elas, né, que hoje estão aposentadas antes de mim. E aí eu vou tentar, né, não quero esquecer de ninguém, mas eu tenho muito a agradecer a muitas colegas, parceiras e amigas de vida, né, que eu construí tanto no município quanto no Rio de Janeiro, no CAP, né, que eu comecei, na verdade, em 1977, no município do Rio de Janeiro.
e no CAP em 1980, né? E aí, a gente, lá naquela época, né, a gente estudava, a gente sempre teve o GETOM, que a gente chamava de GETOM, né, que era uma reunião extra, que não fazia parte da carga horária. Se você fosse, você ganhava, senão você não ganhava. Então, o GETOM era um momento de estudos, e era toda semana, a parte pedagógica lá. Conclusão, daí a gente também começou a criar projetos e tudo. Então, quando você falou da formação continuada, o CAP sempre foi pioneiro com a Alice, né, na década de 80, com os estudos de Emília Ferreiro, na alfabetização, e aí a gente começou a trabalhar mesmo com formação nos municípios, fomos chamados para o município do Rio e outros municípios, São Pedro da Aldeia, Porciúncula, tinha, aí depois foi criado o Intercap, né? É uma história muito grande, né, gente? Eu vou ficar contando aqui muita história, mas nessa formação a gente trabalhou com professores do município do Rio em projetos de turmas com crianças de 8 anos ou mais, na década de 80, 90. Então, teve muita formação, muitos estudos. O que aconteceu? Posso continuar a contar um pouco dessa formação? Eu sempre fui, né? Aí eu tenho que me reportar, assim, cada criança é uma, né? E eu sempre fui uma criança muito curiosa. Então, eu sempre gostei muito de matemática, de ler, de escrever. Meus pais eram contadores. Eu me lembro de ver, às vezes, tarde da noite, eu não queria dormir, porque eles estavam lá com aqueles livros caixa, aqueles de capa preta, e usando aquela caneta tinteiro, pingando lá, enfiando aquele suporte de tinta Parker. E eles faziam o livro caixa de um monte de empresas. E eu era curiosa, né, por essas coisas. E meu pai e minha mãe sempre levantavam questões, fazendo a gente para desenvolver o cálculo mental, uma coisa muito interessante que eles faziam, né? E eu gostava. Bom, e aí eu me interessei por matemática, tive uma professora, Regina Monten, é uma professora famosíssima da época, era do Instituto e do Heitor Lira na Penha, onde eu estudei, e eu me apaixonei mais ainda pela matemática com a Regina, né, no antigo ginásio, né, e normal lá no Heitor Lira. Aí eu fui para o CAP, né, fiz a faculdade e tudo. Como é que começou essa minha, assim, na verdade, eu vou depois entrar nos detalhes, mas só para vocês terem uma ideia, eu estou aqui com esse livro, A Criança e o Número, da Constance Camille. Esse livro, olha o estado, ai meu Deus, é de 1986, que foi quando eu conheci Constance Camille e levei para o CAP. Falei, gente, vamos conhecer a Constance Camille? E daí começou a pesquisa, o estudo da matemática mais profundo, né? Com a Alice também. A Alice foi fundamental, porque eu sempre brincava com ela. A Alice é de letras. Eu ficava assim, você é a única que eu conheço de letras que gosta de matemática. E ela ria, porque ela sempre gostou muito de matemática, né? Então, para começando, eu vou ler uma história para vocês. Sim. Né? E depois a gente vai continuar conversando. Sim. Silvio, você tem como colocar o PPT ou quer que eu coloque? Ele vai colocar. Colocou. Então, essa é uma das muitas histórias que eu lia para as crianças, né, para aguçar a curiosidade, né, e mostrar um pouco da matemática, né, porque a matemática ela não é uma coisa isolada, ela está no mundo, né, e a gente tem que viver esse mundo com a matemática, leitura, escrita, né, todos os conhecimentos. Então, vamos lá. Quem parte, reparte, da Tatiana Belink, da editora FTD. Vamos lá. É um conto popular russo, tá? E que a Tatiana Belink reescreveu. Nas terras de um abastado coronel viviam dois caipiras que eram irmãos, mas não eram iguais. Nhojuca, sortudo, estava bem de vida, mas Nhojeca, azarado, ia de mal a pior. Na casa de Nhojuca havia fartura, mas na casa do Nhojeca só havia pobreza. E o irmão rico nunca ajudava o irmão pobre.
Até que chegou um dia em que a única coisa que sobrou para Nhojeca foi um ganso, que nem sequer estava gordo. As coisas iam mal mesmo. O que fazer? Nhojeca pensou, que pensou, e por fim disse à mulher: Zefa, vá e asse o ganso. Minha Zefa assou o ganso, pôs na mesa e falou muito triste: como é que nós vamos comer este ganso sem ao menos um pedaço de pão nem nada? Não vai dar para encher a barriga da filharada uma só vez. Mas Nhojeca disse: nós não vamos comer o ganso. Eu vou levar este ganso assado para o coronel de presente. Minha Zefa ficou espantada. Ficou maluco, marido? Vai levar a nossa última comida para dar ao coronel, que é podre de rico? Vai ser uma cortesia, Zefa, um presente. Então, quem sabe o coronel me dá um pouco de farinha para você fazer pão para as crianças? Nem que seja só meia saca. E o Jeca levou o ganso assado ao coronel. Olhe, seu coronel, eu lhe trouxe um ganso assado de presente. Aceite, por favor. E se quiser, me dê só meia saca de farinha, para minha mulher fazer pão para os 11 filhos, que estão sem comer desde ontem. O ganso cheirava gostoso. E o coronel estava de bom humor. Está certo, Nhojeca. Aceito o seu ganso. E já que você soube me dar um ganso de presente, quero ver se você é capaz de reparti-lo entre nós, a minha família, sem melindrar ninguém. Se você repartir com justiça, vou lhe dar a farinha. Mas se não conseguir repartir direito, mando iscar o cachorro atrás de você. A família do coronel era de 6 pessoas. Ele e a mulher, mais 2 filhos e 2 filhas. Nhojeca pediu uma faca e começou a repartir o ganso. Primeiro, ele cortou a cabeça da ave e deu ao coronel. Vosmecê, seu coronel, é o cabeça de toda a família. Por isto, a cabeça é sua. Depois, ele cortou o curanchim do ganso e deu à patroa. Para vosmecê, dona patroa, o assento do ganso, porque a dona da casa fica sentada em casa, cuidando das coisas. Aí ele cortou as patas da ave e entregou uma a cada um dos filhos. Para vós, mercês, as perninhas, porque filho homem tem muito que andar para ajudar o pai a cuidar das coisas. Em seguida, Nhojeca cortou as asas do ganso e entregou às 2 filhas. Para vós, mercês, as asinhas, porque filha moça não fica muito tempo em casa. Um dia arranja marido e bate asas, sai voando, vai cuidar da própria família. Por fim, Jeca pegou o corpo todo do ganso assado e disse: e esse restinho que sobrou fica para o coitado do Jeca Ruê em casa. O coronel achou graça na esperteza do caipira. Muito bem, ô Jeca, você soube repartir o ganso sem ofender ninguém e até conseguiu fazer sobrar um restinho para você. E o coronel, bem-humorado, mandou entregar 2 sacas cheias de farinha ao esperto Nhojeca para Inhazefa fazer pão durante muito tempo. Quando Inhojuca, o irmão rico, soube da sorte do irmão pobre, ficou com inveja e resolveu tentar descolar algo também ele. Opa! Então, Inhojuca mandou assar 5 gansos gordos, levou-os ele próprio ao coronel e falou todo maneiroso: olhe, seu coronel, eu lhe trouxe 5 gansos cevados de presente. Aceite, por favor, que muito me honra. Inhoju... Opa! Obrigado, Inhojuca, disse o coronel, eu aceito. E já que você soube me dar 5 gansos de presente, quero ver se você é capaz de reparti-los entre nós da família sem melindrar ninguém. Se você repartir com justiça, vou lhe dar uma boa recompensa. Mas se não conseguir repartir direito, vou iscar o cachorro atrás de você. E o Juca pensou, calculou que calculou, mas não conseguiu atinar com o jeito de repartir 5 gansos entre 6 pessoas, sem melindrar ninguém.
Então o coronel mandou chamar o pobretão. Como é, Inhojeca? Será que você é capaz de repartir esses 5 gansos entre nós 6 sem melindrar ninguém? E por que não? Até que posso. Vou repartir em partes de 3, de 3 em 3. Então pegue a faca, disse o coronel um pouco espantado. Não vou precisar de faca, seu coronel. Inhojeca pegou um dos gansos e entregou ao casal. O patrão, a patroa e mais o ganso são 3. Pegou o segundo ganso, entregou aos filhos. Um filho, outro filho, mais o ganso são 3. Pegou o terceiro ganso e entregou às filhas. Uma filha, outra filha, mais o ganso são 3. Então, Inhojeca pegou os 2 gansos restantes e disse: um ganso, outro ganso, mais o pobre Jeca, são 3. Assim ninguém fica prejudicado. Fica tudo de 3 em 3. O coronel caiu na gargalhada. Parabéns, Inhojeca, você soube repartir de 3 em 3, direitinho. Gostei de ver. E o coronel mandou dar uma carroça de farinha ao esperto Inhojeca. Quanto ao invejoso Inhojuca, o coronel mandou iscar o cachorro atrás dele e saiu correndo. Pernas para que te quero! Enquanto Inhojeca voltava para casa de carroça, cantarolando pelo caminho. Quem parte, reparte, e não fica com a melhor parte, ou é bobo, ou não tem arte. Pronto. Pô, que maneiro. Legal, né, Cristina, que você já começa alertando a gente que a matemática está em todos os lugares, que a literatura pode ser uma fonte de reflexão matemática, né? Estou falando isso enquanto o Silvio vai colocar o próximo slide. A gente sim, sim. Essa história, né, a gente pode discutir muitas coisas com as crianças, né? Então, eu escolhi essa, mas tem outros livros de literatura infantil que tem uma, entre aspas, matemática, né, no meio, e eu acho que isso é importante para a gente ter vários olhares para o conhecimento matemático, né? E aí eu escolhi esse título, né, Conhecimentos Matemáticos em Discussão, Relações de Ensino e de Aprendizagens, para a gente poder conversar um pouquinho, né, sobre a matemática nos anos iniciais. É difícil fazer um recorte, né, porque é muita coisa que a gente pode aqui abordar, discutir. E aí eu escolhi essa fala do Bento de Jesus Caraça, né, que tem um livro clássico, é um matemático, e o livro é Conceitos Fundamentais da Matemática, onde ele diz assim: a matemática é geralmente considerada como uma ciência à parte, desligada da realidade, vivendo na penumbra do gabinete fechado, onde não entram os ruídos do mundo exterior, nem o sol, nem os clamores dos homens. É óbvio que isso aí foi escrito já há muito tempo, muita coisa já mudou graças a muita pesquisa, muito estudo, né, no ensino da matemática, mas até hoje a gente ainda acha, né, encontra pessoas que dizem: odeio matemática, só tive professor ruim, professor que só esculachava, e essas coisas, né? Então a gente vai tentar aqui mostrar um pouquinho como é que a gente pode trabalhar a matemática, né, os conceitos, os conhecimentos matemáticos em sala de aula com os pequenininhos, tá? Pode passar. E aí, eu só botei aqui para a gente relembrar, né, que existem vários estudiosos, vários pesquisadores. Eu vou, antes de falar o que está aqui, eu vou só me remeter ao seguinte: nós temos Piaget e Vygotsky, que dão um grande suporte teórico para a nossa sala de aula, né? Piaget, quando ele estudou com os conceitos de número e outras questões que vão ajudar a gente. Vygotsky, com a questão do... ai, meu Deus, meu branco. Com a questão da zona de desenvolvimento proximal, né? A questão da interação, da mediação na sala de aula, a importância da troca, né, de conhecimento. E nós temos a didática, né, que a professora precisa planejar. Ela não pode chegar em sala de aula e vou ver o que eu vou fazer. Não é assim, né? Para isso existem alguns
vamos dizer, documentos oficiais, né? No caso do Brasil, eu vivi muitos PCNs, né? Agora tem a BNCC, que eu confesso que eu conheço pouco, né? Mas eu tenho algumas questões, eu me lembro que foi em 2017, eu acho, eu já estava quase para me aposentar, então eu realmente não tenho muito estudo, né? Mas eu sei que há muitas críticas em algumas questões que ela apresenta, né? E uma das coisas na didática da matemática que a gente sempre tem que pensar é no tipo de conteúdo que a gente trabalha, que não é só o conteúdo conceitual, não é só o saber. Nós temos que trabalhar também os procedimentais, que é o saber fazer, né? E os atitudinais, que é o ser, né? Que é o dividir o conhecimento, é ensinar o outro, receber o conhecimento, saber que a gente não aprende sozinho, né? Então, essa troca, né? Essas atitudes em sala de aula, trabalhar em grupo, trabalhar em dupla, né? Trocar conhecimento, socializar, que é uma coisa que a gente precisa fazer muito em sala de aula. E no ensino da matemática, a gente tem que ter sempre esses três, vamos dizer, esse norte, né, de conteúdos, da gente lembrar que tem o conceito, o procedimento e o conceito, conhecimento, desculpe, o conteúdo atitudinal. Tá? Isso é só para a gente tentar nortear no que a gente vai falar depois. Pode passar. E como vamos utilizar esses conteúdos? Usando os recursos, as estratégias de ensino da matemática que são consideradas mais produtivas, que são os jogos, a resolução de problemas, a história da matemática e as tecnologias da informação. Dá uma paradinha aí. O que acontece? Quando a gente vai planejar o ensino da matemática, né, o ano letivo, o plano de curso, a gente tem que, primeiro, tem que ter um norte, né, de, vamos dizer, do primeiro ao quinto ano. Procedimentos, não, não é produtos, olha aí, de vez em quando me falha alguns nomes, vou tentar aqui mudar o que eu ia falar. O que a criança já sabe e o que a criança pode aprender até o final daquele ano letivo. Quer dizer, seriam os conhecimentos prévios, né? E para isso a gente precisa fazer uma diagnose, né? Para isso a gente precisa pensar em atividades em que a gente vai descobrir, né, avaliar o que a criança já tem de conhecimento. Né? Porque muitas vezes a gente começa já no planejamento e, não, depois eu vejo isso. Não, a gente precisa saber o que a criança já sabe. E a gente só vai saber ouvindo a criança. Então, essa é uma das questões muito importantes na hora da gente trabalhar essas estratégias de ensino. É ouvir a criança, saber o que ela já sabe, e daí a gente vai ampliando os conhecimentos dela até o final daquele ano. O que acontece? Durante muito tempo, a matemática foi considerada uma disciplina difícil, que não era para qualquer um, né? Só vamos dizer, os que tinham dom que iam saber matemática, que iam aprender matemática. E, obviamente, isso já foi comprovado que não é verdade, todo mundo tem competência, tem capacidade para aprender, né? Seja matemática, ciência, língua portuguesa, história, geografia, só que com a matemática é sempre considerada aquela coisa do mais difícil, eu não sei, né? Então, como é que a gente faz para a criança, né? Porque muitas vezes a criança já chega à escola dizendo isso. Óbvio, por quê? Porque a matemática é um conhecimento social. É óbvio que essa criança pode ter um irmão mais velho, a mãe, o pai, o tio, a avó, seja qualquer pessoa ao seu redor, que pode ter dito para ele, toma cuidado, a matemática é muito difícil, hein? E ela já chega à escola com essa fala. E o que a escola faz? A escola tem que quebrar, né, essa resistência no ensino da matemática. É fácil? Não é. A primeira coisa, a professora tem que gostar de matemática. Eu brinco que a gente tem que seduzir. E, para a gente seduzir, a gente tem que gostar. É difícil? É. Porque cada um tem sua história de vida, né? Quantas vezes eu fiz formação de professores, né? Eu fiz muita formação de professor em uns municípios diversos do Rio, do estado do Rio, né? E muitas vezes eu ouvia dizendo, mas eu nunca gostei de matemática, eu nunca tive um professor legal, nunca tive uma professora que me ouvisse, que me ensinasse algumas coisas básicas. Então, é complicado? Né? Eu vivi também, eu nem falei isso lá no começo, eu vivi o PNAE, né? Em Resende, era o polo
sudeste, agora sudoeste do Rio de Janeiro, mas eu vivi lá, né, uma formação muito boa, muito legal durante um bom tempo, né, com a Cláudia Cristina, que foi uma grande parceira de anos e anos no CAP, como a Marlisa, como a Estela, né, que eu não falei, Glorinha, que é outra também, são amigas de vida, né, e a gente sempre aprendeu muito uma com a outra, a gente sempre trocou muito, né. Então, eu estou falando isso tudo para dizer para vocês como é importante, na hora que a gente vai planejar, incluir a matemática diariamente. Era uma coisa que eu brigava muito, tá, gente? Porque eu via que, como no CAP, né? Aí eu vou falar mais do CAP, que no município do Rio, eu comecei com os anos iniciais, mas depois eu acabei a faculdade para sair para sexto ou nono ano. Inclusive, eu inaugurei o CIEP da Rua do Lavradio, tá? Com uma professora maravilhosa, Maria Luísa Moliterno, que me chamou, porque naquela época trabalhar em CIEP era indicação, né? Eu fui cedida para inaugurar o CIEP. E foi muito interessante que ela me chamou em 1985, e depois dos meses eu descobri que estava grávida da Larissa. E a Larissa nasceu em 1986 e eu nunca dei aula no CIEP. Eu só inaugurei na parte de planejamento, de confecção de jogos, de materiais, de reuniões, mas quando foi para começar, que ia começar em agosto de 1986, a Larissa nasceu em abril. Então, eu não inaugurei o CIEP oficialmente, digamos assim, né? Mas foi uma experiência riquíssima, muito bom trabalhar com aquele grupo, né, de professores de matemática. Bom, mas aí voltando lá para o planejamento, eu vou tentar resumir. É uma coisa que eu sempre falei, gente, quando a gente planeja, a gente tem que botar no nosso planejamento ali semanal uma atividade de matemática todo dia, uma atividade de língua portuguesa todo dia, ciências, história, geografia. Aí vocês vão dizer assim, Cristina está puxando para a sardinha para o seu lado. Não, não é isso. É uma discussão profunda que eu não vou ter como resolver aqui. Mas, normalmente, os conteúdos de língua portuguesa e matemática são bem maiores, né, em quantidade do que ciências naturais, história e geografia, normalmente. Por isso que eu estou dizendo que história, geografia e ciências naturais pode aparecer na semana 2, 3 vezes cada disciplina, né? Bom, mas isso é uma ideia, tá? Eu aceito sugestões e mudanças. Mas quando eu penso na matemática, então agora vamos focar na matemática. Como é que eu vou trabalhar essas 4 estratégias de ensino? Jogos, resolução de problemas, história da matemática e tecnologias da informação. Jogos. Desde que a criança é pequena, ela deve brincar, ela brinca, ela gosta de brincar. Então, na educação infantil, todos aqueles jogos, amarelinha, jogo de pique, jogo de tabuleiro, jogo de trilha no chão, tudo isso está trabalhando matemática. Aí, quando eu falo assim, gente, não preciso usar folhinha, sabe essa discussão da folhinha? Isso me incomoda muito, tá? Sou bem sincera com vocês. Porque criança pequena não tem que ficar lá na folhinha trabalhando ali. Ela tem que usar o corpo, ela tem que fazer atividades com jogo, manipulação, sim, mas não fica lá desenhando, pintando, é outra discussão, mas tudo bem. Até porque é bom frisar. Cor não é conhecimento matemático, tá, gente? Porque muitas vezes eu tive que brigar em alguns lugares para dizer, gente, cor é um conhecimento da arte, né, do mundo, não é um conhecimento específico da matemática. Cor não é matemática, né? Então, o que a gente tem que fazer? A criança ali da educação física joga, brinca, né? Daqui a pouco eu vou mostrar uma parte mais de jogos, né, de registros. Mas só para ilustrar um pouquinho, quem é que joga baralho aqui em casa? Qual a criança que já chega à escola conhecendo as cartas do baralho? São muito poucas. Isso aqui é uma raridade. Isso aqui eu ganhei da Copag, tá? São 50 jogos com cartas para crianças. Então, eles vão explicando um monte de jogos. E é um material tão barato que pode até ser confeccionado, né? E também se comprar, não é uma coisa absurda, mas a escola tem que fornecer, na verdade, né? Bom, mas eu estou dando um exemplo de como a gente pode fazer a criança ter interesse, porque ela só tem que ter contato, interesse por jogar,
sejam cartas, jogos de trilha, jogos com dados, né? Tem tantos jogos desde que eles são pequenininhos em casa, jogam, trazer isso para a escola, né? Resolução de problemas. Como é que eu vou dizer? O professor, a professora, ela tem que sempre estar pronta a desafiar os alunos, seja no jogo, e seja na hora de um problema, de um desafio matemático no quadro, ou numa folha de papel, no blocão, seja como for. O que acontece? A criança, ela se sentindo desafiada, ela tem aquela vontade de resolver aquilo. O único problema é quando a escola antecipa e ensina a conta antes da criança mostrar estratégias pessoais de cálculo. Porque a criança tem como resolver vários problemas. Ah, mas ela ainda não aprendeu divisão. Ah, sim. Mas será que ela não tem um jeito? Será que ela não divide o amendoim, um pedaço de bolo com um colega? Né? Que situações de divisão a criança vive fora da sala de aula? Então, assim, isso pode parecer óbvio, mas não é muito não, tá? Porque quando a gente pensa nos conceitos matemáticos, a gente tem que saber separar o que é o conceito da operação e o que é o algoritmo. O algoritmo é uma das estratégias de cálculo, de resolução de cálculo. Não deve ser a primeira, não deve. Por quê? Porque é um conhecimento social, é um conhecimento histórico e científico. Só que tem uma coisa, ela precisa, a criança precisa, por exemplo, ela precisa ter construído o conceito de número para poder armar uma conta e entender por que ela está armando aquela conta. Pode parecer óbvio para muitas pessoas, mas para outras não é. Ah, mas fazer conta é tão fácil, é só botar um em cima do outro, um não sei o quê, vai um não sei o quê. Não é assim. Mas ela aprende. Não, ela aprende, ela faz, né? Vamos dizer assim, vamos mudar. Ela faz. Mas será que ela sabe o que ela está fazendo? Isso aí eu vou deixar para a gente discutir depois, porque essa discussão do algoritmo e do conceito é bem complexa, né? E é importante, porque a escola não pode antecipar o ensino do algoritmo sem antes a criança segundo Piaget, para ela construir o conceito de número, ela precisa ter estabelecer duas relações, de ordem e de inclusão. A criança pequenininha, quando você pergunta assim, quantos anos você tem? Ela diz 4. Aí você pergunta assim, cadê? Aí ela fala assim, 1, 2, 3, 4. Está aqui o 4. Ela diz que o 4 está aqui. Ela não diz que o 4 está aqui. Ela não sabe o que é 4. Ela canta número. Aí o pai e a mãe ficam todo mundo feliz, né? Meu filho sabe contar até 10. Meu filho sabe contar até 20. Gente, é uma gracinha? É. Mas ela não construiu o conceito de número ainda. Ela está brincando com os números. E quando a criança conta, né, pequenininha, que ela diz assim, 1, 2, 5, 7, 10. E toda feliz, olha para você, 10. Ela não sabe o que ela está fazendo, mas ela acha bonitinho, porque ela ouviu alguém falar isso. E os pais também acham, a avó também acha, a avô também acha. Faz parte, né, gente? Agora, nós somos professores, né? E professor tem que trabalhar com a construção do conhecimento matemático, né? Outra coisa que ajuda muito na sala de aula, a história da matemática. Como eu vou fazer isso? Como é que eu vou ler? Vou ler a história da matemática? Mas não é difícil para a criança entender? Não. A gente tem vários livros, vários instrumentos que a gente pode usar para mostrar para a criança que a matemática que ela conhece hoje, né, foi construída ao longo de muitos e muitos anos, muitos e muitos anos. Então, como é que eu apresento isso? Por exemplo, não sei se todo mundo conhece aqui, a revista Ciência Hoje das Crianças. Essa aqui é uma raridade do meu arquivo, tá? É a Matemática de Malba-Tahan. Essa revista é de 1995, é o número 54. A reportagem principal foi sobre o Malba-Tahan, né? Sobre o homem que calculava, em que aqui você tem uma pequena biografia contando quem era Malba-Tahan, o que ele fez.
e mostrando, né, no caso aqui, a história da matemática e a história do ensino da matemática no Brasil, né, mostrando quem era Malba-Tahan, o que ele fez, os livros que ele escreveu, né, e que é muito interessante. Então, esse é um caminho? Pode ser um caminho, né? Você apresentar a revista contando a vida do Malba-Tahan. Outro exemplo, a revista de 2001, em que a reportagem principal é a matemática da natureza. Peraí, deixa eu botar. Onde mostra como nós podemos ver a matemática na vida, no mundo, né? Aí a reportagem, né, vai mostrar como nós temos a matemática, às vezes do nosso lado, né? Outra coisa que eu indico, né, no caso da história da matemática, é passar aquele desenho animado que é um clássico da Disney, Donald no País da Matemática. Tem no YouTube disponível, gente. É a coisa mais linda. Quem não viu, veja. E você pode passar para as crianças verem, discutir. Tem vários, vamos dizer, vários focos, né? Você pode focar só numa parte, em outra, mostra a matemática na natureza, a matemática nas construções humanas. E nisso, você vai mostrando para a criança que aquele conhecimento da sala de aula, ele não apareceu na sala de aula. Ele existe no mundo e há muitos e muitos anos atrás. Outro exemplo é esse livro aqui do Malba-Tahan, Os Números Governam o Mundo. Esse livro é o folclore da matemática, gente. É apaixonante esse livro. Cada capítulo ele se dedica a um algarismo e vai contando as histórias desse algarismo em diferentes momentos da história do mundo e de civilizações. É fantástico esse livro, por exemplo, o 3 no cristianismo. E aí vai mostrando, né? Então, é só um exemplo do que você pode mostrar para a criança em termos de história da matemática. Só para vocês verem, eu separei aqui todos esses livros para vocês terem uma ideia do que vamos dizer, eu tenho um apego imenso. Eu não me livro desses. Eu já dei muitos livros, mas desses eu não me livro, não. Aproveitando sobre Malba-Tahan, eu só vou mostrar para vocês que quando eu tinha 9 anos de idade, eu ganhei esses livros que são uma coleção do Malba-Tahan. 1000 Histórias Sem Fim. Olha o estado. Isso aí eu tinha 9 anos, gente. Ó, a minha letrinha pertence a Cristina Maria Rocha Clemente. Saiu a capa. Ó, 1000 Histórias Sem Fim. Tudo histórias de Malba-Tahan de muito tempo atrás. Muito. Esses livros são muito antigos. Foram meus pais que me deram. E me fizeram me apaixonar por Malba-Tahan desde criança. Né? Bom, e agora vamos para as tecnologias da informação, que é uma coisa que eu ainda apanho muito, estou aprendendo, né? Mas, assim, vamos ser bem simples. Calculadora. Vamos levar a calculadora para a sala. E aí, a gente vai discutir como trabalhar a calculadora, né? Eu agora posso dar uma palhinha do tipo, um terceiro ano, de repente, você fazer algumas atividades de, primeiro, exploração do material, né? O que é a calculadora, quem conhece, o que viu, o que sabe, né? Depois, por exemplo, fazer uma atividade do tipo assim, digitem um número tal. Agora, sem somar, né? Ou sem somar, não, sem mexer numa tecla tal. Desculpe, eu vou mudar, mais fácil fazer isso aqui. Quero que você faça aparecer no mostrador o número 15, mas a tecla 5 está com defeito. Aí a criança eles em dupla, tem que arrumar um jeito de aparecer o 15 sem digitar 1 e 5. E aí aparecem o quê? Diferentes respostas, né? Diferentes possibilidades. 10 mais 2 mais 3, 8 mais 7. E eles vão mostrando, e a gente vai registrando no quadro e mostrando todas as possibilidades de construir aquele número, de fazer aparecer o 15. Né? Então, seria só uma palhinha aqui de exemplo de atividade com a calculadora. Pode passar.
Silvio. Ah, então, agora um pouquinho aqui dos jogos, que eu já falei, mas eu tirei isso de um livro da Katia Smolli, são os cadernos do Matema, tá? Que mostram alguns jogos para crianças pequenas, do 1º ao 5º ano, tá? Então, ela apresenta várias coisas para as crianças pequenas, com jogos, e discute um pouco do que são jogos. Outro livro que também me embasa muito na questão dos jogos, outros livros, são os da Camille. Esse aqui, ó, Aritmética, Novas Perspectivas, né? Esse aqui é de 1900, sei lá, vai fumaça. Depois eu comprei esses que foram novas edições, que as crianças pequenas reinventam a aritmética. Ela tem um capítulo só sobre jogos, todos eles, tá? Então, os jogos. O jogo, gente, eu vivi uma época que eu ouvi assim, jogo é só quando sobra tempo, senão não dá. Tem matéria para dar, não pode jogar. Então, a gente hoje sabe que não é isso, né? Jogo é matéria, né? Então, a gente tem que planejar, tem que ser uma atividade planejada, né? Tem objetivos de ordem cognitiva, social e emocional, né? A criança tem que saber, ela vai desenvolver conhecimentos, ela tem que saber lidar com o outro, ela tem que saber perder, ganhar, respeitar, né? Quantas questões aí a gente sabe que a criança precisa, né? Aprender, né? Os jogos também permitem que o estudante desenvolva autoconfiança, autonomia, capacidade de comunicar e ouvir os outros, de argumentar, de cumprir e criar regras, de cooperar, de elaborar estratégias e de tomar decisões. O estudante ele vai poder contar, comparar, ordenar, produzir, operar e interpretar procedimentos fundamentais à construção do conceito de número e das 4 operações. Pode passar. Resolução de problemas. Esse problema, vou deixar de presente para vocês. Depois, se vocês quiserem, eu vou deixar meu contato e tudo. Eu não sei se a gente vai ter tempo de discutir ele, tá? Mas é que eu adoro esse problema. É um problema da CHC, né, da Revista Ciência Hoje das Crianças, número 60. E o nome do problema é Um Conto de Gatos. Os gatos sortudos da rua Melenas tinham cada um 7 ratos para comer. Os outros, com 2 apenas, tinham que se satisfazer. O total de ratos comidos, sendo 24, quantos gatos traçaram ratos? Gente, esse problema dá tanta discussão na sala de aula, tá? Assim, qual a série? Não sei. Depende do grupo que você tem. Pode ser no 2º ano? Pode. No 1º, no 3º, no 4º, no 5º. Vai depender do grupo, do que conhecimentos esse grupo tem. Não precisa saber fazer conta. Será que a criança não pode experimentar, ir tentando, fazendo por tentativa? Que estratégias as crianças têm para poder resolver esse problema? Então, esse eu estou deixando aí de presente para vocês, tá bom? Pode passar. Aí eu botei aqui, como é que vamos resolver? Como é que a professora deve encaminhar essa atividade? Quais os tipos de intervenção? Então, o importante que eu falei há pouco, respeitar as estratégias pessoais. Socializar as estratégias e fazer discussão coletiva. E fazer registros, sejam individuais, em dupla ou na turma toda. Isso vai fazer com que a criança que tem dificuldade, a criança ouça e perceba o que o outro fez, e da próxima vez ela já vai saber usar a estratégia. Quantas vezes a criança chega para a gente e diz assim, está aqui na minha cabeça, mas eu não sei botar aqui no papel, não. Quantas vezes? Registrar é difícil para caramba, gente. Não é fácil. Então, a gente precisa ensinar a criança a fazer o registro. E ela só aprende pelo exemplo, olhando o que os colegas fazem, o que você faz, né? Vou dar um exemplo dessa coisa da estratégia pessoal, né? E da socialização das estratégias. Eu vivi uma situação na década de 80, mas me marcou tanto que eu nunca esqueci. Todo mundo aqui sabe multiplicar por 11 sem armar a conta? Então, eu aprendi isso na escola. Quando você multiplica... Eu estava com o 5º ano, tá? E nós estávamos trabalhando com multiplicação com 2 algarismos. E aí,
eu trabalhei com multiplicação por gelosia, outras estratégias de multiplicação. Só que eu resolvi fazer um desafio para eles. Cheguei para eles e fiz uma lista de multiplicação por 11, gente. Então, botei assim, 23 vezes 11, 41 vezes 11, 52 vezes 11, um monte de multiplicação vezes 11, tá? Queria poder fazer isso com vocês e ouvir as respostas de vocês, né? Ou a gente deixa... Não, eu vou continuar, não tem muito jeito, não tem como resolver isso agora, né? O que acontece? Eu fui armando não, eu botei essas sentenças, essas multiplicações, e fui botando a resposta. Lógico que alguns sacaram o que era para fazer, né? Então, eu vou só falar uma conta, para quem não sabe. Eu fazia assim, por exemplo, 23 vezes 11. Aí eu botava o 2 no lugar da centena, o 3 no lugar da unidade, e botava o 5 no meio. Por eu usar essa estratégia de botar a centena, a unidade, depois botar o do meio, e fiz vários, alguns sacaram que era só a dezena virava centena, a unidade se mantinha, e a dezena era a soma da unidade com a centena, certo? 2 mais 3, 5, então 253. Só que aí, um aluno chamado... Aí eu, por engano, na lista, no final, botei assim, 68 vezes 11. Quando eu botei 68 vezes 11, na mesma hora eu falei, não, gente, esse não dá, eu vou apagar. O Guilherme virou assim, dá sim, Cristina. Aí eu falei para ele assim, não, Guilherme, não dá. Olha a autoridade da professora. Construtivista, lá na década de 80, aprendendo, lendo, mas virei para ele, não, Guilherme, não dá. Aí ele botou a mão na cintura, gente, eu não esqueço disso até hoje. Posso mostrar para você aí no quadro que dá? Aí eu, pode, tipo assim, vem. Tipo assim, não vai conseguir, né? Pode vir. Gente, ele arrebentou. Ele fez... Deixa eu tentar mostrar aqui no papel e vou mostrar aqui na câmera para vocês. Ele fez assim, ó. Quer ver? Ele fez assim, ó. 6, 8, aí botou 14, aí riscou 14, botou 1, riscou 6 e botou 7. Vê se todo mundo vai ver o que ele fez. Peraí, deixa eu botar aqui. Olha aqui. Ele fez o mesmo que eu estava fazendo com os outros. Ele botou o 6, botou o 8. Depois somou 6 e 8, 14. Aí ele riscou 14, é o vai 1, né? Ele deixou 4 e pegou uma centena e passou para o 6, que virou 7. Deu 748. Gente, isso para mim foi o máximo. Né? Foi um aluno, concordo? Foi um aluno. Mas ele me desequilibrou totalmente, porque eu virei para ele e falei, pode vir, do tipo assim, não vai fazer, porque não pode, não é certo. Eu não tinha pensado no vai um do jeito que ele fez. E aí a gente começou a ver que dava certo com 3 algarismos, 4 algarismos. Eles foram tentando, essa turma assim, foi uma loucura com a multiplicação por 11. Eles ficaram assim enlouquecidos e querendo se desafiar, sabe? Então foi assim, um desafio que deu muito certo, né? Pode passar. Aqui a Camille, né, uma fala da Camille, que fala do ensino tradicional da matemática, que o professor mostra às crianças como somar, subtrair, multiplicar e dividir, e então dá problemas semelhantes para praticar. Ao contrário, nós não dizemos às crianças o que fazer e, em vez disso, damos problemas, de modo que elas usem o que sabem para inventar novas formas de resolvê-los. Essa fala dela mostra muito aqueles livros didáticos de antigamente, que lá em cima tinha um título assim, ó, Problemas de adição. Aí tinha assim, uns 10 problemas naquela folha. Gente, criança inteligente, ela não lia os problemas, ela pegava os números e somava. Que ali já estava dizendo problemas de adição. Para que ela ia ler? Perder tempo? Ela somava e botava a resposta, acabou. O máximo que ela fazia era ler a pergunta. Não é? Quando você dá tudo semelhante, tudo igualzinho, a criança entende um, faz todos. É assim que a gente quer que a criança pense? Óbvio que não. Né? E aí é o que ela diz, que atualmente, né, isso lá em 2002,
a gente tem que fazer a criança usar o que ela sabe, botar em jogo ali, né, na discussão, tudo que ela já tem de conhecimento. E pensar em novas formas para resolver, né? Aí ela diz, assim, alguns princípios para pensarmos. Faça perguntas em vez de mostrar o que fazer. Dê problemas ao nível apropriado. Isso é muito difícil, não é fácil, já vou falar. Peça para cada criança resolver problemas por conta própria. Todas as crianças realmente inventam soluções? Então, o que acontece aí? Gente, eu já entrei em sala toda feliz, pensando, hoje eu vou fazer uns desafios, aqueles que eu planejei, e, de repente, aquilo ali vira um caos. Quer ver como é que vira um caos? É assim, Cristina, vem aqui, não estou entendendo. Cristina, as duplas estão tentando resolver, mas está tudo assim, todo mundo no caos, porque estava muito difícil. Então, isso gera frustração? Gera. Mas como é que a gente aprende isso? Com a experiência, com o tempo, e levando mesmo como eu já levei. Tipo, meu Deus, não era para ter feito isso agora, eu tinha que ter esperado mais um tempo, tinha que ter feito outros desafios. Ou, ao contrário, quando você planeja desafios, problemas, né, matemáticos tão fáceis, que as crianças ficam assim, tá fácil, já resolvi, e já fiz. E aí isso não é desafio, né? Então, chegar nesse nível apropriado não é uma coisa fácil, não é de uma hora para outra, é só mesmo a gente tentando, discutindo até com nossas parceiras, né, com as outras professoras, e experimentando. Não tem receita de bolo, né? E cada criança é uma criança. Pronto, pode passar. Aí, aqui é uma fala da história da matemática, tá? Em que mostra que, ao revelar a matemática como uma criação humana, ao mostrar necessidades e preocupações de diferentes culturas em diferentes momentos históricos, ao estabelecer comparações entre os conceitos e processos matemáticos do passado e do presente, o professor tem a possibilidade de desenvolver atitudes e valores mais favoráveis do aluno diante do conhecimento matemático. Quer dizer, quando você apresenta a história daquele conhecimento, você possibilita que o aluno pense, isso não é de agora, isso é uma coisa, como é que acontecia, como é que os matemáticos faziam? E a criança fica curiosa. Eu já fiz muito também, uma estratégia que eu uso muito para a história da matemática, junto com a história das ciências, tá? Naturais, é fazer rodas de leitura. Rodas de leitura com esses livros que eu mostrei para vocês, com a Ciência Hoje das Crianças, que tem muitas histórias sobre a matemática. E aí eu vou mostrar para vocês aqui uma coleção que eu adoro, que eu não sei quem conhece, que é essa aqui, né? Lá na década de 90, era nessa 1993, a editora Scipione, que eu nem sei se ainda existe, tinha essa coleção, Vivendo a Matemática, a numeração indo-arábica. Depois eles fizeram uma outra edição, né, mais bonitinha, assim, arrumadinha, maior, em que mostra como é que o homem começou a escrever os números, a contar, né? Os números na história da civilização, o próprio título já diz. Aí mostra a parte toda de egípcios, de numeração romana, né? Todas essas curiosidades de como aconteceu, né, a história, né, do homem, né? Como o homem começou a contar, aquela parte de como contar as ovelhinhas, que isso aqui é um clássico, né? Esse conto, né, do pastor, né? E é uma coisa que a criança se interessa. Então, é a gente fazer rodas de leitura, leituras matemáticas. Pronto, pode passar. E as tecnologias da informação, né, que eu dei o exemplo da calculadora, não vou ler essa parte aqui toda, não, mas, assim, isso foi em 1997, né, no PCN, onde mostra que tem várias coisas que a gente pode fazer no caso do computador, né, depende aí do que a escola tem de acesso, né, de computação. Hoje nós temos muitos jogos interessantes, né, e aí vai depender das condições da escola, da rede que você trabalha, né? Como é que você vai poder trabalhar. Mas, gente, calculadora, aquela de bolso, aquela que custava R$ 1, R$ 2, deve estar custando agora uns 10, né? Não sei. Mas é um bom caminho usar a calculadora em sala de aula, tá? Pronto.
Esse PPT acabou aqui, né? Não acabou aqui, Soimara? Sim, Cris, acaba aqui. Tá, Você tem um tá. outro, né? Com Tá. coisas práticas, mas não, é o format que você vai colocar, Silvio. Mas antes de você colocar o outro, o chat está bombando com algumas questões. Primeiro dizer que seu filho passou por aqui, então ele está te vendo. Meu filho? Né? Guilherme Clemente. Sim, né? sim, é ele. É isso? Isso. Também temos a presença da Glorinha, que também está aqui conosco, a Ana Lúcia, professora também do CAP, Vinícius Luna, a professora Delma Marcelo dos Santos, que é professora e pedagoga de Niterói, disse que concorda com você e defende essa bandeira que a matemática tem que ser no cotidiano, sobretudo nos anos iniciais. A Glorinha comentando também que é fundamental matemática todos os dias. A Simone colocou uma pergunta, Simone Alencache, professora do CAP UFRJ, pergunta para você, qual seria a sua sugestão para planejamento semanal de forma a contemplar essas estratégias de ensino da matemática? Os jogos entrariam diariamente? Então, posso falar? Claro. Responder agora? Então, Simone, boa noite para você, para todo mundo, né? O que acontece? Pela minha experiência, eu e meu grupo, normalmente a gente fazia assim, tinha o dia do jogo, tá? O jogo em si, acontecia uma vez por semana. Mas a gente trabalhava com esse jogo por 2, 3 semanas, 4, até esgotarem, vamos dizer, os desafios envolvidos naquele jogo. Vou dar um exemplo. O jogo Zig Zag, tá? Que é um dos jogos que a Constance Camille apresenta lá no livro dela, Aritmética. Então, o Zig Zag é um jogo que envolve dados, né? Não sei se todo mundo conhece, eu acho que eu até vou mostrar depois só um tabuleiro dele. Eu esqueci de separar o meu eu tenho um de madeira. E vou falar assim no geral. O que acontece? Jogo, ele demanda tempo, sim, e é super produtivo. Mas como você tem desafios matemáticos para trabalhar, história da matemática e tecnologias da informação, dependendo do grupo, tá? Porque normalmente tecnologias da informação, a gente, na época que eu trabalhava, né, gente, eu não tinha acesso a computador na sala de aula, não, nem tinha laboratório. Então, não sei qual é a realidade de cada um aqui. O que a gente fazia? Todo dia tinha, no mínimo, 2 desafios matemáticos e um dia era jogo. Eles sabiam, por exemplo, que toda quinta-feira era dia do jogo. Eu apresentava o jogo, eu brinco, quem me conhece há mais tempo sabe, eu dizia que era demonstração Avon. Eu sentava no chão com as crianças, fazíamos uma roda e eu apresentava, mostrava o que a gente ia fazer, mas desafiando. Eu apresentava, por exemplo, o tabuleiro da centena ou o tabuleiro do zigue-zague, dizia assim, olha aqui, gente, hoje a gente vai jogar isso aqui. O que vocês estão vendo? Eu não falava o nome do jogo, nem falava como jogava. Eu perguntava a eles o que eles estavam vendo e, a partir dali, a gente começava. Aí, depois, eu explicava as regras. Eu chamava 2 ou 3 para jogar comigo e os outros ficavam em volta. Por isso que eu brincava que era demonstração Avon. Sabe aquela coisa do Avon chama? Da minha época de criança. Blim, blom, Avon chama. Tinha muito nessa propaganda. E aí eu discuto com eles, e aí ele ficava assim, mas fulano falou assim, mas é para falar, é para ajudar o colega. Né? Então, eu tirava essa coisa da competição de ter que só um falar ou só um ganhar. Aí eu discutia e ensinava o jogo. Depois que eu percebia que eles já estavam naquele coletivo entendendo o jogo, eles iam para os grupos. Naquela época, gente, a gente fez esses jogos todos da Constance Camille, que ainda devem ter alguns lá no CAP, né? Deve ter alguns, né? O Tabuleiro da Centena, Zig Zag, Descubra. Nós pegamos lá naquele Made in Casa, que era um artesão que ali no Morro dos Telégrafos, na Mangueira, ali do lado da Mangueira, e a gente comprou os jogos, a gente fez os jogos, pedimos, descrevemos tudo. Quem fez isso foi a Alice. A Alice, formada em letras, vamos comprar os jogos, vamos embora.
Então, esses jogos têm muitos, 30 anos, né? E alguns já não têm mais todas as peças, porque aí foi se perdendo, com mais cuidado, né? Muito tempo. E aí a gente tinha 6 jogos, 6 ou 5 jogos, porque aí a gente distribuía pelos grupos. Então, primeiro a gente fazia aquele coletivo, né? Que é a demonstração Avon. E depois eles iam para os grupos. E eu ficava circulando nos grupos e vendo o que acontecia. Então, muitas vezes eu dizia, gente, parou, olha o que aconteceu aqui. Ó, fulaninho fez isso e aquilo, e agora? O que a gente vai fazer? Como é que a gente vai ajudar o fulano aqui para resolver isso? Quer dizer, socializar os desafios que acontecem no jogo. Isso é muito importante. Agora, você vai dar conta de tudo de uma vez só? Óbvio que não. Por isso, você tem que jogar esse jogo, no mínimo, 4 semanas, 4 vezes ou mais, dependendo do grupo. Né? Então, eu procurava fazer isso. O dia do jogo, toda semana tinha continuação daquele jogo, né, de outras formas. Agora, todo dia tinha desafio matemático. Todo dia tinha 1 ou 2 problemas no coletivo, ou no grupo, ou em dupla. Agora, uma coisa importante que a Simone chamou a atenção e que quando falou, eu me lembrei agora, da gente procurar botar em duplas produtivas. E aí, a gente está roubando isso da alfabetização, tá? Da leitura e da escrita. O que é uma dupla produtiva? Na leitura e escrita e também na matemática. É uma dupla que contribui um para o outro sem causar frustração para os dois. Eu não posso botar uma criança que está alfabética, que escreve tudo, que lê tudo, com uma criança que ainda faz bolinha. Estou sendo bem radical, tá? Mas não sei se está todo mundo entendendo. Na matemática, a mesma coisa. Eu não posso botar uma criança que tem um desenvolvimento de cálculo mental muito rápido e outra que é muito lenta. O que vai acontecer? Esse que resolve tudo rápido vai resolver, vai ficar de saco cheio. Ele não é professor. Ele não tem obrigação de ter paciência com o outro. Porque o outro vai ficar... Ah, não. Aí ele, não, mas já deu 5, deu 5. E aí? É criança. Então, eu tenho que procurar. Como é que eu faço isso, gente? Não é fácil. No princípio, você tem que ir testando as duplas e vendo como é que elas trabalham. Porque pode não dar certo. Você vai ver se tem que trocar alguma dupla, tanto na questão social quanto na questão cognitiva. Mas essa questão da dupla produtiva é uma coisa muito importante para a gente estar sempre atenta na hora do trabalho na sala de aula. Tá? Maravilhoso, Cristina. A Lívia Duarte fala, Cristina Clemente sempre arrasando. Foi minha professora na faculdade, amorosa e dedicada. A Amanda Pestana, pedagoga da rede de Niterói, comentou que conversa fundamental, reflexões importantíssimas para rompermos com o ensino de uma matemática descontextualizada e empobrecida. Temos mais perguntas, mas eu vou passar o segundo slide, agora quem passa sou eu, tá bom, Cristina? E aí depois a gente faz mais o restante das perguntas, que tem muita gente fazendo pergunta interessante aqui. Deixa eu colocar... Agora o que eu vou mostrar para vocês são alguns registros de materiais matemáticos, tá? De sala de aula. Foi a Glorinha que me cedeu, tá, gente? Porque como eu estou aposentada desde 2019, eu não tenho mais esse material assim mais atual, né? Então, por exemplo, um calendário. Como é importante a gente ter um calendário em sala de aula? Que tantos conhecimentos matemáticos a gente pode trabalhar com a criança, né? Desde pequenininha, né? O que vem antes, o que vem depois, né? Tanto o mês, tanto quanto a data, quantos domingos tem naquele mês, quantas segundas-feiras. Quer ver uma coisa interessante? Tinha um desafio que a gente fazia sempre no primeiro ano com eles, era assim, nós estamos no mês tal, hoje é, vamos dizer, quinta-feira. Quantas quintas-feiras tem nesse mês? Gente, era muito interessante. Muitas crianças só contavam as quintas-feiras depois daquela. Elas não contavam as quintas-feiras que já tinham passado, se é que tinham passado, mas normalmente a gente fazia de propósito, fazia aquele problema naquele dia específico para suscitar essa discussão. O que acontece, gente? Voltar, ver atrás. Olha como é que é difícil para o pensamento da criança, essa reversão. Ela só tende a ir para frente. Aí ela esquecia que quinta já tinha acontecido 1 ou 2.
Então, esse é um exemplo importantíssimo para a gente trabalhar com a criança. Olha aqui, ó. Aí eu falei do mês, né, da data, o que vem antes, o que vem depois, marcar o aniversário da criança. Alguns, ó, tem até foto aqui, ó, colaram os retratinhos da criança, né, para valorizar. Uma outra coisa interessante: quanta criança não sabe que o dia do aniversário é o dia do nascimento? Sim. Muita criança. Aí eu falei, mas como que absurdo, gente? Falta conversa. Muitas vezes a criança não tem com quem conversar. Nunca ninguém chegou para ela e dizer: vamos cantar parabéns pela sua vida, porque você nasceu nesse dia, né? Então, saber que o dia do aniversário é o dia do nascimento é fundamental. Pode passar. Aqui é de um álbum de figurinhas. É outro material riquíssimo, que é caro pra caramba, né, gente? Vamos lá, combinar. Mas se a gente monta um álbum, né? No caso aqui, a Glorinha fez a tabela, que a gente faz normalmente e deixa na sala, mas tem um álbum, a turma tem um álbum, e todo mundo que puder, ou vai comprar figurinha, vai trazer, vai trocar, e as outras turmas do mesmo ano de escolaridade também, e vai haver a troca de figurinha. E aí é bom, eu falei do calendário, estou falando do álbum de figurinhas, para desmistificar aquela história assim: ah, mas no primeiro ano só pode ensinar até 10. Gente, como até 10? Se o mês tem 30 dias, 31 eu só vou falar até o 10? É isso? Então, essa é uma visão tradicional e que ainda existe, infelizmente. Então, eu só posso ensinar até o número tal. E assim, detalhe, ainda tem que ensinar o 1, depois o 2, depois o 3. Como, gente? É como se o conhecimento fosse linear, não existe isso. O nosso cérebro, ele trabalha com todos os conhecimentos do mundo entrelaçados. A criança pega ônibus, é o 625, né? O 300, sei lá o quê, os números dos ônibus. E aí você não vai poder falar, porque a criança não pode aprender. A gente não pode negar conhecimento, né? Pode ir. Tem mais aí, que a Glorinha me mandou alguns exemplos. O quadro da centena. O quadro da centena é o que a gente usa para trabalhar, para apoiar o jogo do tabuleiro da centena, que é outro jogo que a Constância Camille apresenta também. E a Smole, nesse livro aqui que eu mostrei para vocês, deixa eu pegar aqui só rapidinho, peraí. Gente, cadê? Estava bem aqui. Nesse aqui, ela mostra as variações do jogo, ela dá sugestões de várias atividades que você pode, aqui, trabalhar com o tabuleiro da centena. Ela investe muito também. Por quê? Porque com esse jogo, você vai trabalhar a numeração, vai construir o conceito de número com as crianças. E aí eu digo para vocês, isso aqui é a minha Bíblia, tá? Esse livro, Didática da Matemática, ele já está até sem capa, tá, gente? Ele é velhinho, esse é de 2004, porque o meu primeiro sumiu, tá? Ele tem um capítulo, ele é organizado pela Adélia Lerner, tá? E pela Cecília Irma, desculpe, Cecília Parra e Irma Saiz. A Adélia Lerner, ela tem um capítulo, que é o capítulo 5, que o título é O Sistema de Numeração, um Problema Didático. Onde, depois desse capítulo, gente, você muda completamente a visão de como você tem que ensinar o sistema de numeração, a construção do conceito de número com a criança. Então, eu não sei se você vai ter acesso, não, né? Ou, seria só assim. Eu não sei, eu acho até que eu tenho ele digitalizado, ele é muito grande, não dá para. É uma pesquisa que ela fez, eu vou tentar resumir, mostrando como é que a criança ela constrói um número. Quer ver um exemplo? Pela fala. Quantas vezes a criança, quando é pequenininha, você tem uma atividade diagnóstica ótima você fazer com criança pequena, com 5, 6 anos, 7, depende do ano que você está, é fazer um ditado de números, para saber que números ela conhece. Então, por exemplo, aí você dita 27. Tem criança que põe 2, 0 e 7. Porque ela se apoia na fala. É uma hipótese, né?
E aí você vai ter que desequilibrar essa criança quando você vai para o quadro e diz: vamos ver que números, quem escreveu 27? Vem aqui no quadro. Aí uma criança põe 207, vem a outra e põe 2 e 7. Aí você desequilibra. Gente, como é que pode? Tem uma escrita aqui, ó, tem esse 207. E esse aqui tem o 27. Eu vou botar aqui o ano que nós estamos. Aí você vai lá e põe 2023. Olha que interessante. É um número, 2023, a criança escreve quase todo dia na sala de aula, ela vê esse número. Como é que você vai desequilibrar a criança para ela perceber que 27 não pode ter aquele zero no meio, senão vira 207? Por isso, é assim que a gente faz. É desequilibrando e deixando as crianças falarem. Que vai ter criança que vai dizer: não, mas esse aqui é o 207. Ué, mas por que é 207? Dentro do 200 tem o quê? Não tem 20? Ah, tem, mas tem muito mais. Então, assim, essas discussões é que fazem a criança construir conceito de número também, né? Pode passar. Aí é outro exemplo de jogo, tá? Em cima, ó, um registro em cima do tabuleiro da centena. Que o número sugerido é esse, a criança tem que escrever 1 a mais do 19, 20, 1 a menos, 18, 10 a mais, 10 a menos. É uma atividade em cima do jogo do tabuleiro da centena, tá? Eu estou preocupada com a hora. Tem problema na hora? Não, está todo mundo adorando, Cris, fica à vontade. Desafios com o tabuleiro da centena. Ó. Esse tipo de desafio, por exemplo, complete a primeira linha do tabuleiro. Ele vai ter que ler as ordens. Criança que não lê convencionalmente, a professora lê. Isso pode ser no quadro, não tem problema nenhum, né? Agora, a primeira coluna. Olha lá. Por que isso aqui é interessante? Porque ela vai descobrir as regularidades do sistema de numeração. Quando ela perceber que na vertical o que muda é a dezena e não a unidade, ela vai perceber a regularidade da nossa numeração. E quando ela observar que na horizontal o que muda é a unidade e não a dezena. Então, ela vai começar a perceber que o nosso sistema de numeração, que escrever os números, tem uma lógica, tem regras, e ela vai aprender isso usando, né? Não tem outro jeito, ela tem que usar, né? Vai, pode ir, Soimar. Aqui é outro jogo de formar números, tá? A gente, resumidamente, é assim. Isso aqui, normalmente, é no terceiro, no quarto ano, onde pode ser antes, dependendo do grupo. Eu sempre digo assim, não gosto de fechar ano, não, porque depende muito. Mas o objetivo é assim, você dá os algarismos soltos e as crianças têm que formar. Aqui, no caso, são grandes números, então são com centenas. Mas a gente pode fazer esse jogo também usando só 2 algarismos, para eles formarem. Depois, arrumarem em ordem crescente. Pode ser em ordem decrescente. E aí a gente vai arrumando na sala como é que arruma esses números, qual que vem antes, qual que vem depois, né? Você está trabalhando com a construção do conceito de número, né? Lembrando que Piaget fala, né, das relações de ordem e de inclusão, que são muito importantes para a criança reconstruir o conceito de número. Pronto. Pode passar. O tabuleiro da centena. O que acontece? O tabuleiro da centena, né, o jogo, vai até 100. Só que, a partir desse tabuleiro, a professora criou outros tabuleiros de centena. No caso aqui, foi do 401, aqui, até o 400 só foi 499? Acho que foi aqui embaixo. Segue só um pouquinho, Soimar. 500. Foi até o 500 mesmo. Eu fiquei na dúvida se... isso mesmo. Então, olha lá. Está escrito aqui, eu nem me toquei. E aí, a criança pode utilizar o tabuleiro da centena que tem lá na sala para ela construir esse aqui em dupla, ou em trios, ou coletivamente, vai depender da turma, né? Essas marcações, provavelmente, foi de alguma atividade, algum desafio que a professora propôs, tá bom? Pode passar. Mas é interessante que todo jogo, né, tem um registro formal, Cristina, mas tem uma movimentação do corpo, da interação, né, da relação com o outro. Nada é individual, né?
é sempre um jogo onde todos estão envolvidos. Isso que vai tornando quente a sala de aula, né? Sim, e no caso, o Tabuleiro da Centena é um jogo riquíssimo, né? Que a gente pode usar com a criança desde o primeiro ano. No CAP a gente sempre usou desde o primeiro ano, né? E é importante. Aí as pessoas dizem assim, mas ele não sabe contar até 100. Não tem problema, ele vai aprender no jogo. Ele vai aprender com um colega falando, né? É assim que a gente aprende, né? No coletivo, na troca mesmo, tá? Pode ir. Aí é um jogo de dados, é um exemplo de registro. Tá lá, a primeira rodada, aí eles vão anotando, pode ser por desenho, pode ser por número, depende do grupo, depende da dupla, como é que eles estão fazendo. É um tipo de registro de jogo de dados, tá bom? Pode passar. Cristina, você está trazendo isso, que essa coisa do compartilhar de estratégias, né? Como isso é importante na matemática, né? Perceber como o outro está pensando me ajuda a pensar de outras formas também, né? Sim. E aí, da próxima vez, aquela criança que tem aquela dificuldade de não conseguir registrar, de não conseguir pensar, ela vai ter vamos dizer, esse clique de ter visto outro registro que vai ajudar ela a fazer esse registro, né? Porque registrar é difícil mesmo, não é fácil. A gente ouve muito, eu não sei como é que está agora, olha aí, gente, já estou tão fora de sala desde 2019, parece que é uma eternidade, né? Mas, assim, eu me lembro de criança dizer para mim, está aqui na minha cabeça. Aí eu ficava, mas tenta mostrar aqui no papel, eu não conseguia, sabe? Eu já tive criança que desenhou a cabeça e botou assim, pensei assim, aí botava a seta para a cabeça. Porque ao nível que chegava a dificuldade, né? Porque a dificuldade de registrar é difícil mesmo, né? Sim. Bom, depois ela mostra um jogo de trilha, né? Esse jogo de trilha foi criado por um grupo para dar de presente para um outro ano de escolaridade. Esse é um tipo de atividade que é o produto final de um projeto. Foi bom até falar isso agora, que eu ia falar isso. No CAP, né, e no município, quando eu trabalhava, a gente trabalhava muito por projetos didáticos. Aqui nós temos a base, que é o Hernandes, né? São esses 2 livros onde a gente organiza alguns projetos didáticos. Como que a gente organiza, gente? Por normalmente saber os interesses daquela faixa etária, né? Nem sempre dá certo, perfeito, mas a gente tenta, né, fazer as escolhas de que tipo de projeto didático que a gente vai desenvolver durante aquele ano de escolaridade. E, logicamente, a matemática perpassa por quase todos os projetos, né, todas as áreas do conhecimento. Só para ilustrar, tem esse livro aqui muito antigo do pessoal da Escola da Vila, não sei se todo mundo conhece, da Artmed, onde eles apresentam, o título do livro é Aprender Matemática Resolvendo Problemas. Tá? O interessante é que eles mostram projetos envolvendo a matemática com crianças pequenas. Tá? Então, para quem não conhece, acho que vale a pena, né, as pessoas terem acesso, né? Aqui mostra, por exemplo, os diferentes registros das crianças. Olha que interessante. Como é que as crianças registram a resolução, né, dos desafios matemáticos, né? Então, isso aqui é um exemplo, é esse livro aqui. Para quem não conhece, ele é bem antigo. Não sei nem se é fácil de achar, né? O meu está bem velhinho, tá? Então, eu queria falar dos projetos didáticos, né, que é uma coisa importante, que é uma estrutura de organização didática, né? Nem em todos os lugares se faz assim, mas se a professora tem autonomia, se o grupo tem autonomia, ele pode organizar o planejamento do ano letivo por projetos didáticos. Por exemplo, eu sou formada em ciências também, né? Então eu vou falar um pouquinho só. Por exemplo, projetos da Mata Atlântica, dos desertos, né? De escolher biomas para a criança poder trabalhar aquele bioma. Ele vai trabalhar geografia, história, ciências naturais, matemática, né? A parte de desmatamento, né? Toda essa questão, né, que a gente vive, né, no Brasil, né? E em outros países também, né? Então, acho que é bom pensar nisso também, né? A possibilidade de você fazer essa interdisciplinaridade, né? Que, assim, não é forçar a barra, não, tá, gente? Porque uma vez, aí eu tenho que contar. Mas, assim, não é menosprezando, não, tá, gente? De jeito nenhum.
mas assim, há muitos anos atrás, na década de 80, eu ouvi uma professora dizendo, e eu conversei com ela depois com calma, ela me entendeu, mas ela disse, eu, na época da Páscoa, eu trabalhei matemática com Jesus. Aí eu, que Jesus foi à feira, comprou uma dúzia de ovos, mas não, comprou 2 dúzias de ovos, uma dúzia custava tanto quanto ele gastou. Aí eu falei para ela, você me desculpe, mas a gente tem que conversar. Ela me chamou no particular, então ninguém sabe quem foi, nunca falaria, né? Mas, assim, é o exagero da interdisciplinaridade, né, gente? Que botar Jesus na feira comprando ovo, porque estamos na semana de Páscoa, pode parecer, assim, um absurdo, mas eu vivi isso, tá? Então, assim, mas óbvio que foi lá na década de 80, né, gente? Então, a gente estava começando com essas discussões, então as pessoas queriam, porque queriam, vamos dizer, entrelaçar todos os conhecimentos, achando que era isso que a criança precisava, né? Então, a gente não pode chegar a esse extremo, óbvio, isso é o extremo do extremo. Mas, assim, é só para dar um exemplo, que a matemática ela perpassa por todos os conhecimentos. Então, não é difícil você incluir as atividades de matemática num projeto de história ou num projeto de ciências naturais, ou criar o próprio projeto, que é, no caso, esse aqui, que é a construção de jogos de trilha. Tá? Maravilha, Cristina. Só um detalhe. Para ele fazer a construção do jogo de trilha, ele tem que ter jogado muito jogo de trilha, para ele saber como é que se constroem as regras e como é que faz um tabuleiro de jogo de trilha, né? Ele não vai inventar nada, né? Ele tem que conhecer, tá? Pronto. Aí é um jogo sempre 100, que a criança tem que pintar de 100 em 100. Tipo, ela tem que somar aqui 40, 60, 80, 100. Aí ela pinta esses aqui da mesma cor. 20, 20, 20 e 40. Tá? Então, aí existe o sempre 10, o sempre 15, o sempre 30. E aí você pode inventar o sempre qualquer um que você queira. Por quê? Gente, desenvolver repertório de cálculo mental vai ajudar a criança em toda a vida dela. Arredondamento também é outro conhecimento que a escola tem que ensinar. Então, repertório de cálculo mental, ela saber que para ter 10 eu posso ter 1 mais 9, 0 mais 10, 2 mais 8, 3 mais 7, 4 mais 6, né? Que para ter 100 eu posso ter 30 mais 70, 40 mais 60. Isso é repertório de cálculo mental. Como arredondamento. Hoje em dia eu faço, quer dizer, na verdade eu sempre fiz, porque meu pai e minha mãe me ensinavam isso, né? Quando você vai somar que tem um monte de 9, eu arredondo tudo para mais. Tipo, 29 mais 39. Eu faço 30 mais 40, 70 menos 2, 68, né? Como é que eu aprendi isso? Eu aprendi com meus pais. Mas hoje a escola tem que ensinar isso. Faz parte até do planejamento. Você discutir arredondamentos e discutir cálculo mental, né? Então, só para lembrar um pouquinho. Pode passar. Acho que tem só mais eu sempre sei, aí mostrando como é que fica, como é que a criança pode resolver. Tá? Maravilhoso. Aí, ó, tem 12, o sempre 1.500, olha, os arredondamentos, aí tem números mais difíceis, né? Essa aqui já envolve mais conhecimentos, né? Cálculo, tá? Mas tem o sempre 12, o sempre 10 para criança pequena. Aqui é o baralho, depois tem o exemplo do baralho, o jogo do 21, com as cartas, a criança desenha, e ela tem que fazer 21 pontos, né? Então, tem vários tipos de jogos assim de cartas. Pode passar. Aí é o jogo das 50 casas, é um outro tipo de jogo. Eu não me lembro de onde a gente conhece esse jogo, já não jogo há bastante tempo, mas eu me lembro que a criança vai jogando e o que cai no dado, ela vai pintando o número que sai nos dados, né? Tipo, ela tirou 4, aí ela pinta 4, aí a outra criança tira e pinta. Pinta não, né? Põe os quadradinhos, né? É o jogo das 50 casas. Tem alguns livros. Aí é o quadro pitagórico, né? Ou a tabela de Pitágoras, onde mostra o quê? A tabela de multiplicação, né? A tabuada,
digamos assim, né? É bom lembrar que a gente decora tudo que interessa, né? Tudo que decorar é do coração. E a tabuada pode não ser coisa do coração de muitas pessoas, nem assim a paixão, mas é necessidade. Então, a gente decora na vida duas coisas: o que interessa, né, e o que precisa. Né? O que interessa, o que dá prazer, e o que precisa. Né? Atualmente, eu tenho feito alguns registros de senha, tá, gente? Porque, apesar de eu precisar, nem sempre eu consigo decorar todas. Perigo. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: se a criança, depois de construir o conceito de multiplicação, se ela decora a multiplicação de maneira produtiva, né? Existem vários jogos atualmente para a gente jogar e fazer a criança memorizar a tabuada, aí vai ser um grande ganho para ela na vida, né? Em vários desafios, em várias situações. Então, por isso que o quadro pitagórico preenchido na turma vai ajudar essa criança a decorar a tabuada. Agora acho que acabou, né? Em termos de. Ainda tem a calculadora. Só mostra a calculadora. Eu cheguei a dar um exemplo para vocês, aqui é exemplo de atividade com 4º ano, né? De calculadora, né? Então, esse exemplo aqui, esse quadro aqui que eu acho legal. Digite este número, por exemplo, 104. Aí tem um exemplo. Eu quero um número que vai aparecer que seja 84. Aí a criança tem que descobrir o que ela vai fazer para chegar a 84. Tem criança que vai fazer menos 10, em vez de menos 20 direto. E vai aparecer 84. Né? Então, é interessante esse tipo de atividade, porque mostra as várias possibilidades de resultados. Sabe aquela coisa de tirar o estigma? Não, só pode dar esse resultado, a matemática é esse, não pode mudar. Não, muda sim. Aqui você tem diferentes tipos de estratégias para chegar àquele resultado. Pronto, tranquilo. Deixa eu beber uma aguinha, estou falando demais. A gente está adorando, Cristina. E tem um monte de pergunta para você aqui. Então, se você puder responder. Não. Vários elogios, né? Temos a Gil Gamer, que fala que o concreto é essencial. A Glória Maria Paz, dizendo que você é maravilhosa. A Ana Lúcia, também professora do CAP, dizendo que amou o seu relato do caos durante a aula. Acho que todo professor já vivenciou uma situação assim. A Laís Araújo, que fez o nosso curso do Comate, ela trouxe uma questão bastante, para mim, complexa. Assim. Quais as estratégias utilizar quando o aluno confunde os algarismos, 7 com 9, por exemplo, mas tem conhecimento geral da sequência numérica? Ao sequenciar os números, o aluno tem entendimento que o 7 vem antes do 9, mas não identifica isoladamente esses algarismos. O que fazer? Eu acho que tem que mandar para o pediatra. Estranho. Assim, Estranho, né? Se dissesse o 3 com 8, eu não sei assim, a história dessa criança, não sei a idade dela. Ela fala? Não, ela só diz isso, por enquanto. Porque assim, 7 com 9, qual é o nome dela mesmo? Laís Araújo. Laís, eu fico pensando assim, eu teria que conhecer mais dessa criança, saber o que ela tem de história, né? Porque o 7 e o 9, graficamente, são bem diferentes. E, assim, você diz que ela identifica a quantidade, mas ela não identifica o símbolo, alguma coisa. Será, sei lá, problema de visão? Algum problema? Não sei, é difícil, né? Porque a gente não quero medicalizar o ensino, né? A educação, mas o que pode fazer uma criança confundir o 7 com 9, não posso ajudar. Infelizmente, não tenho a mínima noção mesmo. Mas a segunda pergunta você pode. Ela queria você mostrar novamente os livros quando você falou da roda de leitura em matemática. Você falou da roda de leitura, né? História. Então, uma das coisas que eu uso muito, gente, as escolas públicas continuam recebendo a revista Ciência Hoje das Crianças? Eu não sei. As municipais não, o CAP sim. Ué, as municipais não estão recebendo mais? Bom, pelo menos em Niterói, que é a rede que eu também trabalho, não. Então, eu vou até anotar aqui, eu vou ligar para o MEC, porque, não sei se todo mundo sabe, era um convênio do MEC com a SBPC,
para todas as escolas públicas do Brasil receberem a revista Ciência Hoje das Crianças. E a gente sempre teve. Eu tinha do número 0. Deixei como presente para a Glorinha. Não sei para quem ela vai deixar. Eu era assinante particular mesmo, tá? No CAP tinha as coleções, mas eu assinei, né? Então, eu tinha desde o número 0. Eu parei só quando eu me aposentei. Aí eu não tenho mais. Eu sinto saudade da revista. Mas, gente, ela não é barata. Para bancar, não. Não é barata. Bom, por isso que eu estou perguntando, que seria uma coisa ótima, né? Se ela tiver acesso à revista Ciência Hoje das Crianças. E os livros que eu uso, que eu usava, né, na história nas rodas de matemática, são os livros do Malbataan. Esse aqui, por exemplo, Os Números Governam o Número, ou o Mundo. Tem um outro livro que o título é só Os Números. Eu tenho, mas eu não achei na minha biblioteca, não sei onde eu enfiei. É um clássico da história dos números que se chama Os Números, do George Ifrá. É um clássico, você deve achar em sebo. Ele é maravilhoso, aquele livro. E dá para você ler pedacinhos para criança, sabe? Não precisa ler tudo, é cansativo, né? São coisas que são longas, então tem como vocês ler pequenos fragmentos do texto para a criança entender um pouco da história da matemática. E essa coleção aqui, que eu não sei como é que você consegue agora, é a coleção Vivendo a Matemática, que tem todos esses volumes. Ó. É da Scipione, não é isso? Era da Scipione, agora eu não sei. Aí tem Brincando com Números, Medindo Comprimentos, esse aqui, o número na história da civilização. Tem gente, que o quinto ano amava. É Na Terra dos Noves Fora. Quem é que aprendeu a fazer a prova dos 9 na escola? Eu aprendi. Estou velha, né? Fiz 65 anos, gente, em junho, estou velha. Mas, olha, Na Terra dos Noves Fora, conta a história de um menino que vai para uma cidade e que nessa cidade todo mundo, quando fala os números, faz o Noves Fora. Então ele fica, mas o que é isso? Né? E aí eu discuti com eles e ensinei para os meus alunos, ensinava, né, no quinto ano, o Noves Fora. Eles adoravam, eles nunca tinham ouvido falar no que era a prova dos 9. Muitas professoras de hoje não sabem. Até porque é uma coisa, entre aspas, né, de antigamente, né? Mas que é tão interessante como é que você faz a prova dos 9 tirando 9. E eles têm só um livro, um volume dessa coleção, só dos 9 fora. Então, deixa eu ver se tem mais que eu mostrei aqui da história da matemática. Não é da história, mas esse aqui também é legal. Ó, esse aqui é outra coleção, que é dos folhetos de Platão, e os dedos da mão. Fala dos dedos da mão, é muito legal esse. E essa aqui não é de história, mas é um livro de desafios, é da Editora Moderna, nem sei se ainda existe. Esse é da subtração, tenho da adição, multiplicação, onde ele tem uns desafios assim, bem interessantes, ó, que mostra para a criança, para a gente trabalhar, né? É uma sugestão. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma, porque eu acho que eu mostrei todos. Tenho muito do Malbataan, né? Do Malbataan tem bastante. Mostrei a Constance Caminho. Eu acho que eu já mostrei mostrei todos. Cristina, a Estela está aqui no chat e deu a sugestão de 2 livros também. Quais? Gabriel tem 99 centímetros. A nossa Estela, Estela Mares. Infantil, né? E 100 números para sonhar um mundo diferente. Esse é muito legal. Muito legal. Eu estou lendo no meu 4º ano esse. Essa coleção aqui do Salto, do Cadernos da TV Escola, eu acho que vocês ainda já acham. Eu acho que eu tenho em PDF, tá? Mas, olha, isso aqui era distribuído em feira de livro, em Bienal, nos estandes do MEC. Esses 2 aqui, ó, Matemática 1 e Matemática 2, eles têm textos ensinando a gente, o professor, a como trabalhar algumas questões do ensino da matemática. Maravilhoso! Maravilhoso! Porque as coisas... não, isso não, pela lógica, não, esquece. A vida numérica na sala de aula é um capítulo.
Um outro capítulo é Desarmando as Contas. Discute como é que faz. Esse é muito legal com a criança pequena. Olha aqui, ó. Mostra aquele caso que eu falei. Olha aqui. Não sei se vocês vão... Aqui. A criança soma e põe ali, ó. Não faz o baium. Isso aqui dá uma discussão muito legal na sala de aula, para a criança entender como é que pode armar a conta. Então, assim, tem capítulos, tem esses dois, e tem esse. Então, aqui, anotem se quiserem achar, porque eu acho que vocês acham na internet, disponível lá no site do MEC, tá, gente? Na TV Escola. E esse aqui, que é muito legal, é o título, ó, Conversa de Professor, Matemática, da TV Escola, antigão, ó, o meu já está até sem capa, coitadinho. Tá? De que ano foi isso? Deixa eu ver, 1996. Raridade. Tem um que ensina, olha, gente, o significado das operações para a gente trabalhar com as crianças. E depois, técnicas de divisão. Foi nesse livro aqui, em 1996, que eu comecei a fazer uma coisa no CAP e que realmente deu certo. Na hora de você ensinar o algoritmo da divisão, usar dinheirinho. De lá para cá, as crianças começaram a entender muito melhor o que é o algoritmo da divisão usando dinheirinho, fazendo aquelas trocas usando dinheirinho. Ó. Aqui ele mostra. Aqui. É o Bigode. Não sei se quem conhece aí já ouviu falar em Bigode, professor de matemática. Uhum. Esse texto é do Bigode. Maravilhoso, onde ele mostra como é que você ensina a conta da divisão num quarto ou num quinto ano. Usando dinheiro e fazendo as trocas. O que é legal que você tem trazido na tua fala, né? Assim, que apesar de você ter tido um início muito positivo, uma relação muito positiva com a matemática desde a sua terra infância, de ter feito uma universidade relacionada à matemática, ter um grupo de professoras que trocavam muito com você, que você aprendia muito, você traz assim, um material vasto, mostrando a importância da gente continuar estudando sempre, né? Não tem um lugar a se chegar, é um lugar de constante aperfeiçoamento, né? Eu acho que isso é muito importante, porque ainda temos entre nós professores que acham que tem um lugar que se chega, e não se chega, a gente está sempre se aperfeiçoando, né? Sim, e foi bom você falar isso, porque eu vou te dizer uma coisa. Tudo que eu sei em didática da matemática, do ensino da matemática, eu não aprendi na faculdade. Não aprendi. Porque eu fiz faculdade de matemática pura. Eu não fiz matemática dos anos iniciais. Eu não fiz matemática da didática da matemática. Né? A gente até tinha uma disciplina que tinha didática da matemática, mas era voltada do 6º ao 9º ano ensino médio. Porque eu me formei para ser professora de 6º ano em diante. Né? Acontece que meu foco sempre foi criança pequena, foi o que eu sempre gostei na vida. Tanto que quando eu comecei no CAP, eu comecei com 6º ao 9º ano. E aí, no ano seguinte, não tinha vaga para 6º ou 9º. E eu ouvi da diretora, assim, naquela época, gente, não tinha concurso, não era funcionário público, tá? Nada disso. Eu ouvi dela assim, Cristina, tem vaga, mas tem um problema. Qual é o problema? É lá para o Capinho. Você quer dar aula para criança pequena? Aí eu, quero, é isso que eu gosto muito mais. Ah, então tá, então você vai ficar. Aí eu fiquei. Isso foi em 1981, quando eu peguei minha primeira turma. Entendeu? Então, assim, o que eu sei, o que eu aprendi, gente, foi com muito estudo, muita troca com colegas. As pessoas acham assim, porque a Cristina, a Glorinha tem matemática. A faculdade de matemática não resolve isso aqui, não. Qualquer professora tem competência para ler, estudar e trocar com seus pares e trabalhar matemática. É lógico que tem a sua história de vida, não posso negar. Eu tenho desde criança, né? Eu tive pais que me incentivavam e faziam essa coisa da curiosidade, do cálculo mental. A gente viajava de carro e meu pai ficava, qual é a placa que vem agora? Aquela brincadeira das placas dos carros, né? A gente fazia isso. Então, eu acho que é essa coisa de instigar mesmo a criança, né? E os pais faziam isso sempre, né? Eu sempre brinco assim, gente, quando a gente faz anamnese, a gente tem que perguntar,
vocês jogam em casa? Vamos dizer que o quê? Que você tem uma família de jogadores, de jogatinas, a gente não estou falando que vai jogar a dinheiro, joga dinheiro quem quer. Agora, uma família que joga cartas, que faz jogos de tabuleiro, brinca com a criança com jogos, a criança já chega com outro conhecimento de vida na escola, gente. Uma outra relação, né? Outra relação, outra. Quem também está aqui conosco é a Alice Romero, dizendo parabéns, Cris, né? Então, a Alice, também... eu já falei muito dela, né? Ela falou. E ela já também falei fala, mal de você. Desafios diversificados e muita interação. A Estela, você também, a Liliane trouxe dela, né? Sim, a Patrícia Regina Gonçalves falou que trabalha com Fundamental 2, está encantada com os conhecimentos sobre a vida em sala de aula. Obrigada por tudo, parabéns, professora Cristina. A Glória falou que é bom demais ouvir você, a minha eterna mestra. Aprendi demais com você, obrigada por ter passado pela minha trajetória. Eu também aprendi muito com ela e com todas, né? A Simone agradeceu a sua resposta, a questão dela, apresentar jogos. A Karina falou que a conversa é linda, aprendendo muito com você. Obrigada. Mas o que a Hora da Diversão falou que é bom demais ouvir você, está adorando, é Cláudia Garcia de Maricá. Não conheço, de nome não conheço, mas de Maricá, legal. Grande Maricá. Cidade, uma graça. O João Vitor querendo saber se a live vai ficar salva, vai sim. Seria possível colocar o link para assinar a presença? Eu acho que sim. Acho que já colocamos tudo. A Delma voltou a falar que é uma falsa ideia que matemática é apenas número, realmente não é número. E a Laís trazendo que o menino tem 7 anos, está se alfabetizando, estão estudando a hipótese de dislexia. O menino do 7 para o 9. Isso ser, né? Então, eu não quis falar, Laís, porque assim, eu não sou médica, eu não sou psicopedagoga, e é difícil, né, você se posicionar, né, para levantar diagnóstico. Eu não convivo com a criança, mas eu cheguei a pensar, né? E agora, dislexia é uma coisa muito difícil de diagnóstico, né? Tem que ter vários estudos, várias pesquisas, conversas com a criança. Tem até alguns testes, né? Não sei essas coisas. E tem uma coisa de dislexia na matemática. Tinha um nome, não tinha? Descalculia, né? Então, eu não entendo muito disso, então eu não me sinto à vontade para falar, né? A gente procura ter apoio, realmente precisa de apoio de outros profissionais, né? Certamente. E a Estela também veio dizer que agradecer muito você como formadora dela. Eu acho que de várias gerações do CAP, até de quem está entrando agora e você já saiu, você continua sendo nossa formadora, por isso que você está aqui entre nós, né? Dividindo um pouco, tanto conhecimento, você já está convidada para uma live sobre ciências, que eu sei que também é a sua menina dos olhos, né? Você que amo muita coisa, né? No CAP. Vamos trabalhar com ciências naturais, com biologia, física, química com as crianças pequenas. Isso é maravilhoso. Ciência é fundamental na vida. Fundamental. Né? Todo mundo tomando vacina. Todo mundo tomando vacina. Todas as vacinas, pelo amor de Deus. Não aguento. Cristina, o Compass, esse projeto de extensão novinho, né? Bem filhotinho, que tem ação voltada para a formação docente, para estudo e intervenções com estudantes com distorção cerebral, se interessa muito pelos processos de ensino-aprendizagem, e somos uma equipe pequena, né? Liliane faz parte, Simone, nossos bolsistas, agradecem muito, muito a você ter vindo aqui dividir tanto saber com a gente, mas antes de terminar, você ainda tem um quadrinho bacana para colocar para a gente. Mas deixa eu falar primeiro. Eu quero agradecer só também, eu gostei muito, é sempre emocionante, porque assim, eu me aposento e perguntar assim, você quer voltar? Não, não quero voltar, gente, eu sou bem sincera. Não quero, porque eu não quero mais acordar às 4h30 da manhã, como eu acordava, e porque eu já não aguento mais sentar e levantar como eu fazia, tá? Apesar de o pessoal ficar brincando, mas você malha, faz isso. Então, mas eu estou malhando tudo para ficar uma velhinha saudável mesmo, né? Mas, assim, eu sinto falta dessa troca, eu gosto muito de aprender, eu me sinto muito feliz, eu fico emocionada, porque
o CAP, né, foi a minha vida, e até hoje eu tenho amigas de vida, né, daquele lugar, né? Eu entrei lá, eu tinha 22 anos, né, e saí de lá com 61. Né? O município, eu fiquei muitos anos também, mas por conta de ter que escolher depois da Constituição, eu tive que escolher o que eu ganhava mais, né? E a gente, trabalhadora, tem que fazer muitas vezes essas escolhas, né? E aí eu escolhi ficar só com o CAP, com 2 filhos pequenos, né? Não dava, eu trabalhava antes da Constituição, eu tinha 3 empregos, eu tinha 2 matrículas no município e tinha um CAP, eu trabalhava de manhã à noite, né? Antes de ter filho, antes de ter Constituição. E depois comecei e falei, não dá, ou você tem filho e tem um trabalho que te dá um mínimo de condições financeiras. Eu sei que professor, infelizmente, a gente continua sendo desvalorizado por todos os governos, mas a gente tem que lutar, né? Porque, pô, vou te contar, quando a gente fica assim, vendo quanto ganha, né? Vou falar uma coisa que é mesmice e tudo, mas quanto ganha um jogador de futebol e quanto a gente ganha. É assim, não estou dizendo que ele ganha muito, eu digo que eu ganho pouco, né? Um mestrado, 40 horas, papapá, mas todo mundo já sabe disso. Eu acho que, assim, isso não é justificativo para não fazer um bom trabalho, né? A criança não tem culpa, né, dessa situação, e eu sei que é difícil, né? A gente falou aqui coisas muito boas, mas eu sei que também tem muitas situações no cotidiano que a gente sofre, né? Mas Mas o vamos magistério é continuar uma lutando, cachaça. Mas o magistério é uma cachaça, né? A gente não é? é apaixonado por isso, difícil viver sem, eu imagino. Mas, olha, venha nos visitar pessoalmente, conversar, fazer uma roda de conversa com as crianças, elas vão gostar Podemos muito de ver você lá. Vamos combinar. Vamos combinar. Mas não é aquele vamos combinar de carioca, não. Vamos Não, combinar. não, vamos combinar mesmo, tá? Tá Vou bom, botar gente. os quadrinhos, então, para você. Então, Soimara, eu não vou ler, não. Se botar, todo mundo lê? Dá para Não, ler? acho que não. Deixa eu ver, vamos botar aqui para você Porque, ver. assim, é uma história em quadrinhos legal, gente, mas ela é longa. Eu acho que vai ficar chato. Eu Fica fiquei depois chato. pensando nisso. Hã? Tá. Não Não, então fica? eu acho que se você acha assim, eu também acho que ler os quadrinhos só se você contar essa história, mas perde-se muito porque tem toda a imagem, né, A que dá o imagem, né? sentido, né? E acho que Aham. também a gente já está quase 9 horas, já tipo E é. Não, gente, a 8h42. história é assim, é o Chico Bento, né, com a professora, e é uma situação onde ele diz que a matemática é muito difícil e que não consegue aprender, e a professora fica desesperada, né? Então, seria assim, vamos dizer, para a gente discutir o que a matemática é difícil, por que ela é difícil, né? E a professora se desespera e vai para o diretor e diz que quer ir embora, porque não aguenta mais. Né? É uma gracinha a história, mas eu acho que ficaria melhor. Depois que eu pensei em usar, eu fiquei pensando, gente, se estou pessoalmente, uma coisa é todo mundo ficar vendo. Agora, outra coisa é ficar lendo aqui, por exemplo, aqui, o livro, Quem Parte Reparte, ele tem uma imagem maior, legal, colorida. Agora, os quadrinhos não tem. Então, eu acho melhor, não precisa passar, não. Não fiquem tristes, tá, gente? Não é nada demais a história, é bonitinha. E é uma daquelas histórias do Chico Bento dizendo que matemática é muito difícil, né? Mas não é, não. Liliana, quer falar alguma coisa para a gente encerrar? Só agradecer, né? Porque a Cristina, a gente se encontrou pouco, mas nos encontramos, e a gente sempre que fala de matemática, a gente se refere a Cristina Clemente, como a gente conhece, né? E está aqui, eu vi, anotei um monte de coisas, eu estava com a câmera fechada anotando, falei, muita coisa, muita conversa, né? E perceber isso, né? Quantas nossas práticas, coisas que a gente faz, né? Quando ela vem, ela traz e conta essa história, né? Por que faz isso? Por que faz aquilo? Te agradecer. Muito obrigada, Cristina. Eu adorei também estar com vocês, gente. Foi muito bom. Maravilhoso. Beijo a todos, todo mundo que participou, todo mundo que está assistindo. E, assim, se alguém quiser algum contato comigo, eu posso dar o meu e-mail. Posso falar assim? Claro, melhor? Claro. rclementecris2018@gmail.com. Tá bom? Se alguém quiser. Uma fonte inesgotável de saber e de gentileza, né? Porque dividir tanta coisa com a gente assim demonstra assim, que esse coração
enorme que você tem. Foi muito bom. Eu acho que eu aprendo muito também fazendo isso, eu fico muito feliz. Vou dormir hoje mais feliz do que nunca. Que bom, nós também. Tá bom? Muito obrigada a todos que estiveram conosco. Até a próxima transmissão do Compas, tá? Tchau, gente. Beijos, tchau. Tchau. Um pouco, Cris, eu acho que ela vai derrubar.